Bora. Fechou. Essa reunião está sendo gravada, esse bonequinho faz. E aí, Brian, meu querido, meu amigo, tudo bem? Tudo certo. E contigo? Tudo bem. Um prazer bater papo com você mais uma vez. Fazia tempo que a gente não conversava. Cara, para quem não te conhece, me fala um pouquinho quem é você, o que que você trabalha e por que que nesse podcast de marketing eu te trouxe aqui para a gente bater um papo. O que que você faz? Boa. Bom, sou o Brian, Gustavo Brian, mas mais conhecido como Brian, né? Já venho tocando marketing digital, growth e toda essa parte já tem uns 2 anos e meio, uns 3 anos consecutivos em várias experiências, enfim. Atualmente aqui eu estou agora na ACE, né? Legal. Tô tocando uma unidade de negócio, tanto na área de growth quanto na área de marketing também, enfrentando alguns desafios no mercado que eu ainda não posso falar, mas é um mercado bem, enfim, carente de inovação, tecnologia, presença digital, então está sendo um baita desafio em termos de argumento, presença, conversão e etc. Tá bem legal. E, cara, assim, eu acho que é bem legal a gente bater esse papo aqui junto, porque, enfim, já tivemos algumas experiências, né? Para quem não Sim, sabe, eu e o Vitor já trabalhamos juntos. sim. Enfim, baita experiência, baita aprendizado em todos os sentidos. E a gente vem trocando desde então várias experiências, mesmo não estando juntos. Eu acho que é Sim, sim. por esse o motivo do papo aqui, para a gente trocar algumas ideias, atualizar também, fazer uns follow-ups aí de como que tá ambas as situações, né? Não, legal, legal. E, cara, para quem está vendo e ouvindo, eu chamei o Brian porque eu acho que ele está inserido num cenário que muitas startups estão e muitos colaboradores individuais estão. Então, tem empresas que querem ter alguém, querem começar as iniciativas de marketing e tem o exército de um homem só. E, cara, natural para vários tipos de estrutura, porque ainda é alguma coisa embrionária, então não tem como chegar e botar coordenador, um social, um tráfego e não sei o quê, porque realmente não faz sentido até que se prove o contrário. E aí, alguns dos pontos que a gente vai cobrir nesse papo é falar de um pouquinho desse desafio de time enxuto ou time único, porque não tem um, não tem dois, tem muitas pessoas nesse cenário, um pouquinho dessa visão que a gente tem muito parecida de funil. Então, o Brian, assim como eu vou afirmar por você, se eu estiver errado, você fala. A gente tem Claro. uma veia muito forte de geração de demanda. Então, Sim. O Brian tem, ele já mais flerta com algumas outras habilidades, mas a gente tem isso em comum, então por isso que esse papo também faz sentido. Uhum. E então, time enxuto, funil e por último um assunto que é muito importante e não se ensina nos livros, como, cara, a parte política e a parte de reporte para um CEO, para um diretor, para uma liderança que não necessariamente é muito madura em relação ao marketing. Então, ele não sabe o que esperar e ele cobra várias coisas e o marketing tem essa função de educar ele. Então, vamos entrar em cada ponto aqui. E aí uma pergunta para você, meu amigo. Qual que é a primeira, sei lá, o que que é os primeiros passos, assim, quando você entra num time para ser esse exército de um homem só? Quais são os principais desafios ou por onde que você começou nesse último cenário ou nesse cenário atual que você está? Você começou em geração de demanda, tentou investigar mais, tentou algumas coisas de branding, como que você se portou em relação a isso? Boa. Eu vou trazer um cenário que eu acredito que seja ideal versus o que aconteceu na prática nessa minha última experiência, tá? Uhum. E aí é curioso já esse ponto. Eu defendo um pouco a bola de que, cara, eu acho que você tem que analisar o objetivo principal do momento e do negócio naquele estado que você está vivendo, sabe? Naquela Uhum. prática. Então, pô, se por algum motivo X eu preciso trazer receita o quanto antes, eu não vou focar os meus esforços 100% em branding, talvez. Eu tenho que focar em conversão.
E por que que eu tenho que focar em conversão? Porque aquele meu objetivo tá naquele pontinho ali, eu preciso estar alinhado com aquilo. Tá, Uhum. então eu já tenho o meu drive e sei aonde eu preciso chegar. Agora a pergunta é, quais são as coisas que eu preciso fazer para que eu consiga essa conversão? Ótimo. E dado a essa pergunta, você vem destrinchando a famosa to-do list, né? Tá, preciso fazer X, Y, Z, tal, tal, tal. E aqui eu acho que você já tem um bom mapa do que deve ser feito e entra a principal coisa, como priorizar. Sim, Porque quando você é um exército de um homem só, foi como você falou, não dá pra gente fazer tudo. sim, Então eu acho que aí é uma brincadeira e uma balança entre... É muito Pareto, né? O que eu coloco menos energia que eu consigo mais resultado. sim, sim, Então tá, eu vou estruturar uma puta de uma campanha, nossa, eu vou fazer uma baita de uma estratégia que vai me levar 3 meses para eu conseguir ter a primeira visualização de algum teste que eu tô fazendo? Não, cara. Vamos buscar o que mais faz sentido em menos tempo e que talvez gere mais resultado. sim. E Porque aquele nosso objetivo é conversão. nesse caso específico seu, você chega a usar um modelo de OKRs ou não necessariamente? Você vai mais de objetivo e aí desce para o seu to-do list. Como é que você pensa isso? Porque para mim, hoje, ultimamente, nos últimos anos, quando eu vou definir um plano de marketing, dando um pouco de exemplo até para a gente trocar aqui. Uhum, Então, eu não consigo eu não consigo criar um plano de marketing para quem não tem um objetivo. Então, assim, perfeito. se existem todos os objetivos, eu quero ser o mais conhecido, eu quero converter, existe tudo isso, cara, não tem problema. Sim. Mas é óbvio que como todos os times são escassos e os times são enxutos, então a gente Uhum, precisa começar por alguma coisa. Eu faço muito esse exercício, tipo, cara, eu quero, sei lá, eu quero lançar a minha marca, mas ao mesmo tempo eu quero gerar as primeiras oportunidades, beleza? Então, para a marca a gente vai ter esses key results aqui que a gente vai perfeito. procurar e para geração de demanda a gente vai procurar tipo as primeiras reuniões, o primeiro pipeline. Como é que você é isso na sua cabeça? Assim? Não, eu vou nessa linha também. Eu acho que depois que você tem um objetivo, para mim, pelo menos, eu me sinto assim, Uhum. as coisas ficam claras. Porque se eu sei aonde eu quero chegar, eu consigo tirar a minha vista um pouco das coisas que eu acho que são legais e Sim. importantes, Uhum. mas, porque eu sei que eu preciso aquilo, porque existe um objetivo. E eu acho que a importância de marketing estar alinhado com o objetivo de toda a companhia, ela vem porque, dado esse objetivo, como que marketing contribui com isso? E aí a gente também tem esse direcionamento no qual a gente vai destrinchar os key results ali para Sim. chegar nesse objetivo. Então eu também sou desse jeito. E trazendo um pouco dessa experiência prática, foi assim que aconteceu aqui. A gente falou, cara, temos uma base de cliente a curto prazo para Uhum. alcançar, e é a base de clientes que, pelo fato da gente ainda não estar rodando no mercado e etc e tudo mais, que vai mais trazer caixa para dentro de casa. E é isso que a gente precisa agora. Então a estratégia não foi estruturar conteúdos nas mídias sociais, a estratégia Sim. foi trabalhar o time de prospecção para conseguir converter essa base de clientes próximo daqui. E Sim. aí é onde a gente está caminhando para esse objetivo. Está Sim. funcionando até aqui. Legal. E um cenário que você tem aí que a gente tinha meio parecido em outros desafios, que tem muito esse ponto do funil Y, assim. E eu acho que cada vez, parece que eu não sei se isso é bom, mas é cada vez mais normal, por conta dos times enxutos também, alguém ficar responsável por, tipo, cara, fazer com que tanto o digital, tanto os funis inbound quanto outbound, eles performem bem. Uhum. Você tá nessa função horizontal também, né? Então, tipo, você meio que tem que gerir os dois e ver como que eles estão performando, né? Você tem esse tipo de atuação para as duas coisas? Sim, sim. Cara, eu acho que no final do dia, até na verdade no meio do dia, você se pega vendo dois lados. E eu acho que vem muito, talvez, uma parte de soft skill, organização pessoal, de você sempre conseguir manter a prioridade naquilo que realmente importa, porque está alinhado com aquele objetivo que a gente falou, Sim, mas também não tirar totalmente o olho daquilo que precisa ser feito, que é aquele sim, arroz com feijão. sim, Então é onde entra o Y, né? Quando a gente traz o Y, eu preciso deixar pelo menos uma perninha desse Y em alerta, que é aquela minha prioridade. Porque senão eu perco o foco numa atividade digital, que não é minha prioridade offline, por exemplo, de conversão. E aí eu posso trabalhar em caminhos diferentes. Quando eu vou ver, eu não cheguei no resultado porque eu dei mais foco que uma outra coisa. sim, sim. E Então, uma hoje coisa, está acontecendo muito isso. sim, uma coisa que
pensando no Y, que é... A gente não tem paciência para isso, ninguém tem paciência para isso, mas é uma coisa que eu vejo muito, assim, que o outbound dói muito mais quando tem um inbound muito fraco, ou quando tem um trabalho de marketing muito Total, fraco. Então, total. é o caso que até comentei na conversa acho que foi com o Felipe da Vtex aqui, que, bom, você acompanha as campanhas que a gente fez junto. Quantas vezes a gente não chegou na frente do cliente, conseguiu a oportunidade e teve que reconstruir todo o posicionamento de uma marca, ou tipo, reconstruir todo um discurso, porque o posicionamento não estava claro, a educação às vezes tem que ser feita na reunião, principalmente se o ticket é maior. Se o ticket é maior, a educação o tempo inteiro esquece, vai ter poucos casos que o cara vem pronto. E existe os casos que no Enterprise, às vezes, ele vem pronto e ele navegou bem, mas é muito difícil, assim. Uhum. É por isso que é importante você não deixar, você só não esquecer uma perninha do Y lá, né? Sim. Porque senão você prejudica aquela outra perninha do alerta que vai te levar até o seu objetivo e você fica talvez sem essa outra estrutura. Porque assim, eu gosto muito de imaginar o seguinte, cara, eu tenho aquele objetivo e eu tenho duas formas para chegar nele. A forma mais rápida e a forma mais demorada, entre Sim. aspas. Ou a forma mais trabalhosa que vai me qualificar esse cara melhor. Eu vou escolher a forma mais rápida porque eu preciso desse objetivo quanto antes. Sim. Mas ela não exclui a minha outra Sim. parte, porque essa outra parte vai me ajudar a médio prazo, talvez. Então a gente precisa trabalhar essas duas partes juntas. E é isso que você falou. Quando eu trabalho uma estrutura e uma presença na qual eu já educo aquele cara que eu vou buscar antes mesmo de falar com ele, cara, eu facilito muito a jornada desse cara quando ele entra dentro de casa. Então, e, consequentemente, eu chego muito mais rápido nesse objetivo. E vamos deixar claro aí, a gente está falando de outbound e inbound, né? Sim. Eu acho que essa divisão ela faz muito sentido. Inbound, pô, vamos trabalhar uma estrutura digital que está presente em todos os lugares possíveis que faça sentido para o nosso negócio, para a gente conseguir aumentar a maior chance de estar ali à vista de quem a gente precisa fazer contato. Sim. Legal. E outbound? Outbound a gente vai trabalhar dessa forma e dessa forma para a gente conseguir chegar naquele objetivo mais rápido possível de acordo com o alinhamento da empresa. Sim. E aí eu acho que marketing consegue contribuir com essas duas formas para chegar nesse mesmo objetivo. Sim. E tô tocando isso aí, cara, aqui. Sim. Sim. E uma coisa que, tipo, eu vejo também, assim, que o outbound, ele queima muitas fichas. Então, tipo assim, Total. o que acontece? Se, como o outbound não é escalável, porque assim, dependendo do caso, é um a um, conecta, social selling, cuidado, valida telefone, etc, etc. Liga, não atende telefone. Exato. Como tem esse ponto, uma hora meio que, dependendo do mercado, a fonte meio que seca e meio que o cara não vai querer falar com você de novo Uhum. porque você já bateu lá na porta muitas outras vezes. E o marketing ele ajuda a ter esse reason to call, tipo, cara, mais formas de você engajar, mais formas de você convidar. Inclusive, tipo, em experiências recentes, uma das atribuições para o funil que a gente estava rodando aqui recentemente era o BDR ele enfiar a gente em evento e não em reunião. Então, tipo assim, eu preciso trazer essa galera para o funil inbound. Pelo outbound, por quê? Porque as pessoas não respondem anúncio, então vai ter que ser na mão. Então a gente fazia o Perfeito. outbound para pôr num funil de evento, para depois ele voltar para o BDR. Então para alguns casos, né? Então a gente não fazia isso para 1.000 pessoas, fazia com personas muito específicas, que o cara não responde nem a pau, não vê nada. Então isso vale a pena. Então quando você tem mais leads, mais cadência, mais coisas rolando no funil, o BDR, o SDR, ele tem mais matéria-prima para trabalhar também. Total, total, exato. E mais reforço, né? Porque Sim, às vezes ele tá atuando naquele one-to-one ali que ele, pô, só tenho agora para conseguir converter esse cara. Ligou numa hora ruim, o cara tá bravo, não conseguiu atender, pô, queimou a ficha. Tá, mas eu tenho aquela estrutura ali que pode abordar esse cara de uma outra forma e de uma forma mais discreta. E eu acho sim, que é importante a gente tocar nesse ponto porque é o seguinte, se eu tô ligando pro cara da forma mais fria possível, que é a mais tradicional, né? Enfim, de anos para cá, e uhum, não conseguir aquele contato, eu enxergo duas coisas acontecendo.
eu posso não conseguir aquele contato, o cara vai me atender, ele vai falar, não, tudo bem, beleza, sem problema, só não estou interessado, ou ele vai falar, cara, não posso, e tal, e vai sentir aquela sensação de não me liga nunca mais, por favor. Sim, sim. Se a gente pegou essa sensação de não me liga nunca mais, por favor, praticamente acabou. E aí é ficha queimada na certa. Sim, para sempre. Para sempre. Coisa que não acontece quando a gente tá fazendo um trabalho mais online, talvez. Sim. Por quê? Eu posso aparecer 40 vezes para aquele cara que talvez 20 ele nem vai perceber que eu tô aparecendo. Sim. Outras 20 ele vai, mas eu não estou incomodando. Então tem muito disso. Eu concordo contigo. Eu acho que o outbound ele é muito valioso, sabe? É isso que você está falando. Eu concordo com esse ponto de vamos tentar trabalhar o máximo possível esse cara antes da gente ligar para ele. Porque quando a gente ligar para ele tem que ser ou certeiro ou no momento legal, sabe? Então, eu acho que a chance de conseguir fazer dar certo nesse momento é muito importante. E prova disso é o que a gente está fazendo hoje aqui na prática. A gente tem uma base de clientes que a gente, enfim, uma delas não tem um contato muito próximo, é uma base totalmente fria, e, de acordo com esse objetivo, enfim, não dá tempo de criar uma estrutura digital quando você ainda nem foi para o mercado para tentar alcançar essas pessoas, enfim, não faz sentido, vamos ligar. Estamos ligando. Qual que é o resultado? A maioria dos telefones não atendem, ou o cara não está ocupado, enfim. Mesmo ponto. Estamos queimando essas fichas para depois tentar abordar eles de uma outra forma, mas é essa a questão. Acho que é mais qualificação até o momento do contato. Se fosse para Legal. resumir. E pensando nessa função de outbound, como que um profissional de marketing, qual que é o trabalho dele, sendo que ele não é um BDR, ele não é um SDR, como que atua o profissional de marketing apoiando ou gerindo o outbound? O que você faz, por exemplo, para o outbound, sendo que você não faz ligação, mas como o marketing ajuda no outbound? Porque o outbound também às vezes está dentro de vendas, às vezes está dentro de marketing, depende dos casos, né, das estruturas. Cara, eu acho que eu gosto de olhar a ponta para trás. Quando a gente fala de outbound, a gente está falando de conseguir contato com uma pessoa e tentar fazer uma venda ali, enfim, tete a tete. Para eu conseguir isso, Ou eu uma reunião preciso. também, né? Dependendo o ticket, dependendo do caso. Boa, sim. Para eu conseguir isso, eu preciso fazer o quê? Encontrar esse cara. Como que eu encontro esse cara? Eu preciso entender do quê? Aí eu já acho que existem alguns pontos, sabe? Como marketing, eu acho que você precisa captar muito bem a mensagem de canal, que canal que eu vou utilizar, e a mensagem de argumento, que argumento eu vou utilizar. Entra muito copy, talvez. É a forma onde você busca o cara. Tá, eu preciso saber aonde, eu preciso saber como, e eu preciso saber de que forma eu vou falar com ele antes de entregar esse cara para a galera de outbound. Ou para a galera que vai fazer contato com ele para marcar uma reunião. Então, o ponto de vista é muito esse, sabe? Quais são esses pontos que me entregam onde o cara tá, como que eu vou falar com ele, qual estratégia eu vou utilizar, e é claro, de acordo com o seu modelo de negócio, né? Tem modelo de negócio que você vai achar o cara no TikTok e outro no LinkedIn. Então, Sim, sim. é muito diverso. Pro Eu acho que caso, analisando... pro caso de outbound, pelo menos a forma que eu também, e você matou a charada em algumas coisas que, tipo, profissional de marketing, todos, para qualquer função, e mais especificamente geração de demanda, tem que olhar de trás para frente. A engenharia reversa em tudo que faz, não tem como. Uhum. Então, tipo, beleza. Qual que é o objetivo final? Reunião, beleza. Qual que é o processo anterior? É uma resposta no LinkedIn que combina a reunião? Então, eu preciso mais de respostas. Para mais respostas, eu preciso do quê? De mais conexões? Então, eu preciso conectar mais. Para conectar mais, eu preciso do quê? De escala para conexão? Aí, talvez, entre alguma ferramenta de automação, coisa parecida, mas sempre tomando cuidado para não queimar mercado. Sim. Mas eu E aí vejo... um ponto legal é que você já colocou o LinkedIn como canal, né? Então você já Sim, sacou ali, enfim, rapidão, que é aquele lugar que você ia buscar e tal. sim. Falando mais de B2B especificamente, né, que é mais o mercado que eu costumo abordar ou conversar com as outras empresas. Então, praticamente é isso e ainda a galera não faz muito bem, assim, ainda tem muita oportunidade para melhorar no outbound e da minha experiência, como que eu acho que um profissional de marketing ajuda, colabora no outbound, é tendo essa visão muito do funil e das restrições, então parou de converter em conexão. Qual que é o problema? Resolve o problema. Total. Parou de responder mensagem. Qual que é a mensagem que a gente está mandando? Parou, o cara não está aparecendo em reunião. Qual que é o problema? Será que precisa
lembrar? Será que precisa reforçar o objetivo da reunião? Então, a gente estava falando antes de começar a gravar um pouquinho dessas análises de conversão assim também, né? Como que para você, como que você enxerga, como é que você faz essas análises do funil assim? Vou, vou tentar dar uma provocada antes de responder essa pergunta. Será que tudo isso que você falou no resumo, é uma questão de identificar o problema? Tipo, como que o marketing contribui com o outbound? Identificando o problema. Porque assim, cara, não vai. Você não vai chamar 100 pessoas e as 100 vão você não vai fazer reunião com as 100. Sim, sim. Alguma coisa vai acontecer. O copy não bateu com esse cara. Tá, qual que era o perfil do cara? É a persona certa? Tá, tô investigando o problema. Tá, o copy tava certo? Tá, foi enviada a mensagem no momento legal? Tá, não sei. Então, será que essa questão de investigar os motivos do não contato, da não reunião, do não agendamento, é uma parte além de toda a busca ali que o marketing também contribui bastante com o outbound? Cara, eu acho que depende se a pessoa é responsável. Porque, vamos supor, você é responsável para gerar pipeline através do outbound. Então, você vai ter que entender onde as coisas estão parando. Perfeito. E aí, para mim, o exercício é muito isso. Parou, é igual motivo de perda. Parou por quê? Exato. Toda a metodologia de growth e experimentação, ela ajuda a pensar dessa forma. Então, tipo, quais são as hipóteses da gente estar perdendo agendamentos ou o cara sumir? O cara não entendeu direito. 2, a gente é uma marca nova. 3, um horário. 4, a gente só mandou um invite e não mandou um e-mail. 5, a persona que ele marcou. 6, mano, e aí vai. E aí aí é trabalho duro, não tem jeito. Tem que ficar testando. Teste. Agora é engraçado esse ponto que a gente está falando, porque imagina tudo isso num cara de homem só, né? No profissional de um homem só. Exatamente. Toda Não, essa aí, investigação em uma etapa aí para eu, validar as sim, hipóteses. aí é o lance de foco, né? E pelo menos ter, cara, segmentado o que eu faço para mim, assim. E aí eu deixo de dica para quem tá ouvindo e falo para você também, que é o seguinte, eu sempre tenho eu tenho o 80/20 da minha cabeça, que ninguém sabe. Então, por exemplo, eu tenho algumas verticais para trabalhar. Eu sempre tenho algumas que eu tô tipo, cara, eu vou resolver nessa aqui, porque eu sei que óbvio que às vezes a gente tem que fazer tudo para todos, mas o profissional, quem está gerindo, tem que ter um plano, ele, Total. e não Total. necessariamente aí falando um pouquinho de reportar para diretoria, para CEO e etc. Não necessariamente esse plano tem que estar visível para todos. Então, eu acho Uhum. que é muito isso. Então, tipo assim, tem coisas que você tem certeza que você vai bater sua meta por um jeito, mas tem um plano A, B e o C. E aí, às vezes, nem todos você tem que falar, não é por esconder coisa, mas é aquele princípio que a gente aprendeu e, cara, se deu certo, você fala, se deu errado, você está Perfeito. testando outras coisas. Então, é o jeito Uhum. que eu enxergo, assim, mais ou menos. Tá, show. E desculpa, qual que foi a outra pergunta que você tinha feito mesmo, antes de eu colocar esse ponto? Não, era de análise de conversão, assim, Boa. como que você, como que é esse processo mental, assim, sem, porque a gente não está compartilhando tela nem olhando funil, Boa. mas como Não, que boa, boa. o que você faz, assim, Tem nessa um ponto situação? legal nisso aí, que eu acho que e eu gosto muito de usar essa simples palavra que me ajuda em tudo, que é por quê. E aí, que maluquice é essa? A maluquice é, temos um pipeline, temos um funil, ou então temos uma visualização mínima da campanha, da ação, do contato de ponta a ponta. Então, desde a hora que eu tentei contato com o cara até aonde ele foi. Se ele cadastrou, se ele converteu, se ele, enfim, levantou a mão. Na primeira parada, a gente pergunta um porquê. Sim, E aí, esse porquê vai gerar certas hipóteses, vai nos mostrar um motivo. Eu acho que a brincadeira entre o porquê e o motivo, ela é o que drive a clareza. Então, o que está acontecendo hoje? Eu vou responder essa pergunta trazendo um pouco de hoje. Hoje a uhum. gente tem mais ou menos 5 etapas no nosso pipeline. Cara, a primeira etapa, ela flui de uma forma maravilhosa. A segunda também. A gente brinca que é o contato realizado e a geração do lead. A terceira é uma etapa de cadastro. A etapa de cadastro ela já é um pouquinho mais complicada. Por quê?
A gente vem fazendo contato, a gente vem gerando lead, na hora de cadastrar exige uma ação a mais e a gente entende que a galera dá uma demorada. Prático, básico. Sim, Mas por que a galera dá uma demorada? Ah, porque eles não estão vendo a apresentação que a gente manda. Tá, por que eles não estão vendo? Ah, porque a gente está mandando tal desse jeito, ou então ele está fazendo uma outra coisa. Aí já vem a primeira pergunta. Tem alguma outra forma que a gente consegue mandar essa apresentação? Ou tem alguma outra forma que a gente consegue se apresentar, a não ser um e-mail, um vídeo, uma sim, mensagem, alguma, sim, enfim, estamos brincando, mas saiu do porquê. Então, o primeiro porquê vai te trazer uma resposta, o segundo porquê vai te trazer uma outra resposta, independente do pipeline, da fase do pipeline. Fazendo isso, cara, é incrível e sério, assim, para quem está ouvindo a gente, até um exercício, cara. Se você tiver muito nebuloso ou com muita informação, pergunta por quê. O próprio porquê já vai te fazer outras perguntas. E aí você vai entendendo. Já você tem um roadmap assim, de várias coisas que você pode fazer, pensar, levantar como hipótese e que você sim, vai executar nos próximos passos. Sabe? sim, sim. É, Então, eu acho que é isso, cara. É focar nos motivos de não estar funcionando, do funil não estar correndo, e analisar etapa a etapa do funil, entendendo o comportamento dela. Sabe? sim, Eu sim. acho que cada etapa tem o seu comportamento. E o que vocês. Um outro ponto que eu adicionaria no que você falou é que cada etapa, né, a gente olhando ali, tipo, cara, o funil ele tem a etapa, ele tem a atividade para aquela etapa para ela seguir, né, e a taxa de conversão em relação a se está bom ou se está ruim. Então, Perfeito. falando um pouco de atividade e conteúdo, precisa entender também quão bem equipado tá, porque aí tem hora que é conteúdo, tem hora que é roleplay com o time, tem hora que é material, tem hora que é dor, tem hora que Sim. é abordagem. Então, tem que ter também muito claro as etapas do funil, as taxas de conversão, as atividades e os conteúdos também. Então, cara, ou tá muito pobre, o cara não tem nada, o cara não tem um deck, o cara não tem nada, não tem apoio nenhum e por isso aí ele fica caçando assunto. Então, e aí entra muito a função dos aceleradores, né? Tipo, Uhum. quais aceleradores eu preciso adicionar aqui para que essa etapa siga mais fluida no funil, né? Perfeito. E eu acho que tem um ponto também em análise, que eu não sei até se estou dando um pouco de spoiler já entrando nisso, mas, enfim, imagino que não, qualquer coisa depois a gente resume. Que eu acho que entra muito nessa parte de você munir a galera que está entrando em contato, também tomando ação de outras formas na mesma pessoa. E o que, que é isso? Cara, Hum, se a gente, e é uma coisa que está acontecendo com a gente. Se o cara está travando na etapa de cadastro porque ele não viu a apresentação, é muito eficiente que ele receba um e-mail depois de um certo período falando: opa, você não viu a apresentação, tal, 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 tal. E isso é a famosa clusterização do pipeline. sim, Também rola aí um trabalhinho a mais, né, de você disparar uma régua de comunicação via e-mail para aquela determinada etapa do pipe, mas, cara, é muito eficiente porque você mune e suporta também o time que está entrando em contato, né? Então, a sim, sua chance de converter aquele cara é muito maior. Né? O que você sim. acha disso? Não, concordo. Esse ponto de análise de conversão, esse lance dos porquês cara, definir um plano de ação, definir as hipóteses ali, o que que você vai fazer. E o bom é quando você consegue focar em algumas coisas, você consegue experimentar nelas, e aí tem algumas ferramentas que são um pouquinho mais de growth, mas acho que tem uma matriz de priorização também das ideias que surgem para você corrigir o funil inbound ou outbound e ver Total, o que pode ajudar também é muito necessário para você não focar na total. coisa que vai demorar mais e não vai ajudar em nada. Então, isso também eu não tenho uma rotina constante de fazer isso, mas eu faço de tempo em tempo. Então, por exemplo, todo planejamento, replanejamento de quarter aqui, quando vai revisar algum tipo de OKR, etc., a gente vê o que a gente tá, o que nos leva para frente, o que nos leva para trás, a gente gera ideias e prioriza numa matriz de impacto e esforço para definir ações para agora e o que é projeto. Então, isso Perfeito. facilita também na cabeça de marketing para saber, cara, estou construindo uma marca nova, beleza. Então, o que eu preciso fazer? Será que às vezes fazer um evento com alguém que já tem uma marca estabelecida não é mais importante do que eu investir em SEO que eu vou ralar agora para esse momento? Talvez faça. Então, essa matriz de impacto e esforço, qualquer um que estiver ouvindo aqui joga no Google matriz de impacto e esforço,
ajuda demais a conseguir priorizar e também se resguardar, né, com compromisso Total. com os resultados, assim. É porque até puxando de novo aquele ponto de análise de pipe, quando você for investigar etapa por etapa, cara, vai surgir um monte de coisa, né? Sim. E aí é esse um monte de coisa que vai te dar um enxoval de informação, que fulano não converte por isso e aquilo, fulano... E cada etapa do pipe vai ter lá os seus motivos específicos, porque cada etapa tem a sua... é exclusiva ali em termos de ação, e eu acho que é super necessário essa matriz de priorização, porque é aquele negócio do Y, né? Tá, beleza, isso aqui é importante para mim, mas eu não posso deixar de visar aquela outra parte, só que eu preciso ajustar isso aqui que não está convertendo. Porque se o objetivo final é chegar no final do funil e tem alguma coisa impedindo aqui, a gente precisa melhorar. Então eu acho que faz todo sentido. Sim, concordo. Falamos de time enxuto, que é uma luta, é uma dificuldade, e você respondeu bem ali cara, depende do objetivo. Às vezes um time enxuto não é um problema, porque depende do objetivo. Se o objetivo é resolver um problema específico e você resolver bem, então isso aí pode te dar, cara, Sim. pode te dar uma exposição excelente para você ganhar braço e apostar em outras coisas também. Então, eu acho que também uma dica que eu dou para alguns é, cara, esse lance do objetivo é importante, mas você tem muita clareza também do que, tipo, da onde você vai tirar seu resultado. Por quê? Total. Porque justamente para priorizar algumas coisas assim. Então, o que deu certo, o que não deu certo? Cara, será que vai ser importante você investir agora em algumas coisas que você não tem tanta certeza? Então, quem está chegando nas equipes de marketing também, um exercício que é muito importante, cara, chegou a investigação, entender o cliente, entender os problemas, entender, tipo assim, pesquisa empírica, você ficar convencido que o seu produto resolve o problema, não que te falaram. E eu sempre fico Perfeito. preocupado com isso também. Ah, como que vende? Vende assim, assim. Qual que é o problema? Assim, assim, beleza. Então, eu tento me envolver em reunião, eu tento participar para ver a galera fazendo, se apresentando, mostrando uma apresentação comercial, a pessoa fazendo assim. É exatamente isso. Uhum. Quando eu tenho esse feedback, quando eu tenho essa interação, e eu estava numa reunião essa semana, a galera, cada slide que o executivo mostrava, ele falava assim, cara, é isso. Aí um tirou do mundo e falou assim, cara, é exatamente o que a gente precisa. Aí você fala, mano, Boa. Perfeito. o pitch para com essa solução para esse mercado, Ctrl C, validado. Ctrl V. Vamos acelerar, exatamente. Então Perfeito. tem muito isso, assim, de entender, cara, de ter a própria noção, porque eu acho que nós, como profissionais de marketing, a gente não pode terceirizar essa responsabilidade do entendimento de negócio. E eu Não, não não dá. acho, hoje eu não acho prudente você aumentar ou escalar seu time sem você saber fazer o mínimo de todo o processo. Então, hoje, antes, eu já fiz muito deck comercial sem apresentá-lo e dei na mão de vendas. E achava ruim que eles não apresentavam. Hoje, se eu não sou capaz de apresentar o deck, eu não passo para frente. Porque eu preciso ser capaz de vender para o comercial que aquilo tá bom para vender para o Exato. mercado. Você vai Então, fazer uma venda para eles vender para os outros. Se serviu para eles, vai servir para alguém. Né? Se foi exatamente. legal para eles, vai ser legal para outra pessoa. Às vezes a gente pode cair muito no viés de que tá show de bola porque eu tô abusando de várias técnicas. Ah, esquece. Mas, cara, a pessoa que está do outro lado às vezes nem sabe que técnica você usou, a comunicação foi falha, você não conseguiu e o final foi uma perda ali com muita técnica. Então, eu acho que é isso aí, é você se colocar no lugar de quem está te ouvindo e entender se você está passando a mensagem certa daquilo que você entendeu que é o produto que vende. Exatamente. Cara, uma das coisas que eu me arrependo em outros desafios, começo da carreira, no meio também, não tenho uma carreira tão longa, mas era isso. Terceirizar muito a minha compreensão das coisas. Então, tipo, alguém me falou que aquele produto serve para isso e falou que a dor é essa. Então, por muitas vezes eu confiei e, cara, foi tiro na água, tiro na água, tiro na água, tiro na água. Só que é a minha campanha, são as minhas ações. E aí eu vou culpar quem? Perfeito. Então, esse é o ponto de ter, cara, muita clareza e ouvir o sim do outro lado para você falar assim, não, então beleza, então agora eu tô seguro para poder, igual a gente está seguro aqui para falar algumas coisas porque a gente fez, a gente viu, a gente testou, a gente viveu.
Senão a gente estaria aqui Sim. falando coisas que viu no webinar da RD, por exemplo. Sim, e eu não posso deixar, eu sei que só para a gente não fugir do tema, mas eu não posso deixar de passar esse ponto, que eu acho que é super importante quando a gente fala de passar uma mensagem para alguém, que é você também, cara, entender pelo menos, eu acho que como profissional de marketing, desculpa, o nutricionista entende muito bem de pessoas e de como que as pessoas funcionam. O Sim, cara de marketing também precisa saber, sabe? Na com minha visão certeza. não tem como, porque na hora de você passar um material para um cara vender ele para alguém, você precisa entender de pessoas no mínimo para saber como que, enfim, quando você conseguir converter, como que foi todo aquele comportamento? Qual é o tipo daquela persona? Como que ela se comportou naquele momento que você estava apresentando aquilo para ela? É igual Sim. você falou, o cara na hora que ouviu aquele slide, ele falou, putz, é isso. Aí que surge a pergunta, tá, mas o que aconteceu até aquele slide? Como que eu vim encantando o cara até aquele momento, sabe? Sim, Porque aquele momento foi o também, ahá, né? ou também, qual que é o cargo desse cara aí que falou que sim? Ele faz o quê? Ah, Exato, ele é um exato. cara técnico, putz, então o técnico me abre mais porta. Isso! Porque às vezes a gente mira lá no decisor. Ah, não, é só decisor, decisor, decisor. E o cara técnico é o cara que se encanta. Às vezes o decisor tá cheio de coisa na cabeça, não consegue pensar em nada, tá Nada. olhando no celular enquanto você tá apresentando, e o Sim, cara lá que não toma decisão tá super engajado, e ele que compra a sua venda e vende a sua venda pro cara, né? sim, Então eu acho que é sim. importante esse ponto também, só não queria deixar passar. Não, bom que você falou isso, porque, cara, nunca é demais e precisa reciclar e precisa estar participando ou ouvindo. Então, cara, se você não consegue participar da reunião, de reuniões comerciais ou reunião do time de SDR ou BDR ou Inside Sales, tenta gravar, mas Uhum. precisa ouvir toda semana. Toda semana, mano. Toda Sim. semana. Porque os problemas, assim como qualquer coisa, eles vão vencendo. Então, tipo assim, uma hora a galera quer reduzir custos, outra hora a galera quer investir na próxima. Outra galera já está mais visionária e quer, tipo, ser o pioneiro. Então, Aham. você não consegue posicionar o seu produto, tipo, exatamente igual. Você tem que entender o cliente e falar, cara, vocês vão Perfeito. ser os primeiros a implantar essa tecnologia aqui no Brasil. Vocês vão ser os primeiros a pegarem essa condição de preço, coisa parecida. Então, precisa ter essa sensibilidade, senão você não Total. tem, você deixa muita oportunidade de lado. E ó, falando outra, a gente falou muito de relatório, reporte, etc, da clareza para os outros times e essa parte meio colaborativa. E uma coisa que a gente está conversando é reportar para as lideranças, né? Reportar para CEO, reportar para diretor e, Uhum. e e se os times são mais enxutos, os times são menores, provavelmente você reporta para alguém de negócios, de operações, que não entende exatamente o que o marketing. Não entende, cara, não sabe necessariamente funil, as conversões, as siglas, qualquer coisa, as ferramentas, às vezes sabe, às vezes não. Mas como que você lida com esse tipo de situação? Então, tipo, de interpretar o desejo ou reportar para um CEO que não entende marketing. De novo, eu volto naquela parte do objetivo. Só que aí é com um modelo diferente agora. Não é um objetivo para nossa interpretação. É drivar aquele objetivo que a gente precisa chegar. E ele sabe, ele que eu digo o CEO ou o diretor, ou quem você, ele sabe que você precisa chegar naquilo. E eu acho que o desafio aqui é mostrar o caminho de uma forma muito clara que você está conseguindo chegar naquilo. Ou que você vai conseguir chegar naquilo. E aí, tá, beleza, ainda tá um pouco escuro, a gente precisa clarear um pouco. Cara, dado aquele objetivo e todo o caminho que a gente está percorrendo, quais são os pontos prioritários daquele caminho que a gente consegue demonstrar que a gente está chegando naquele objetivo? E aí, o que eu estou querendo dizer? Putz, se o meu objetivo é alcançar X% de receita, ou sei lá, enfim, gerar X% de quantidade de leads, fazer uma ação que me gerou um lead ou compartilhar diversas ações que estão me gerando leads é um bom indicador? Pode Uhum. ser que sim, porque eu estou mostrando o resultado da geração do lead e o que eu fiz para isso acontecer. Não estou Sim, mostrando a técnica do copy que eu utilizei. Eu só sim, estou mostrando que eu consegui alcançar por meio daquela forma determinadas pessoas e elas se interessaram. Ó,
tô aqui no caminho daquele objetivo, cara. Estamos conseguindo. Aí que tá, beleza. É importante entender um pouco do contexto também? Sim. Depois, e aí eu gosto muito dessa parte, depois que a gente mostra que a gente está chegando naquele objetivo, aí entra o contexto da técnica. Isso aqui é utilizado para fazer X, Y, Z, eu fiz e está dando certo. Sim. Sabe? Porque eu acho que é importante também ter um entendimento do que está funcionando, mas por que está funcionando. Porque aí depois qualquer coisa, esse líder vai ouvir alguma coisa numa reunião de amigos ou em qualquer pessoa, ele vai lembrar de você e vai falar, ele É faz isso que a gente assim. tá fazendo, né? É isso que a gente está fazendo lá e está funcionando. Então, eu acho que cara, objetivo. Quais são as métricas que me demonstram que eu estou chegando nesse objetivo? Passa essas métricas, sabe? Números. Está funcionando. Porque marketing é número também, né? Sim. Não adianta. Então, eu É acho que isso é uma coisa que a gente utilizou aqui e está funcionando bastante, cara. legal, Está funcionando legal. bastante. Pegando um gancho também no que você falou agora, e eu acho que tem muito entender e ter paciência para tipo o que brilha os olhos, né? Então, Exato. porque eu acho que também a gente pode meter os pés pelas mãos e acho que o marketing ele tem muito esse problema, tipo assim, cara, a gente está fazendo SEO e o cara quer tipo assim, quer saber de pipeline, ele quer saber tipo se ele é uma startup ainda mais, então cara, ele quer saber de estar com uma margem legal para levar para reportar para o fundo ou já investido para escalar, ou qualquer coisa Perfeito. parecida, ou pelo menos, tipo, tá claro para ele que que o time de marketing está fazendo uma coisa que é replicável, e que se ele pôr R$ 1, sai dois. Se ele pôr dois, sai quatro. Exato. Então, eu acho que o ponto é muito esse, e a gente cai muito nessa armadilha, e tem que ter muita sensibilidade de não querer dar aulas de marketing também para os outros, mas assim, igual um cliente, sabendo que ele é um cliente interno, cara, o que você quer? Você quer comer? Beleza, então a comida tá aqui, você comeu. Você não sabe se eu fiz miojo, você não sabe se eu fiz feijoada, Exato. você não sabe se eu comprei, se eu fiz, se minha mãe que fez, mas você comeu bem, não Exato. comeu? Ponto. E a gente tem É que ter isso. essa sensibilidade, assim, né? É o resultado. Eu acho que é o resultado. O que brilha o olho é o resultado que você conseguiu por meio de uma determinada ação. Aí que tá. Qual ação? Como foi feito? Cara, não sei. A questão ali é o resultado, sabe? Eu acho que é muito entendimento do perfil e entra muito a questão da paciência que você falou. Eu acho que o profissional de marketing, além de tudo, e quando a gente fala do exército de um homem só, esse cara ainda precisa ser empático no sentido de com quem eu estou falando. Uhum. Sabe? Porque uma hora você vai falar com um cara da operação. E às vezes esse cara da operação nem do negócio ele está entendendo, nem da métrica do investimento que foi aportado, que ele precisa alcançar, ele tá visando uma outra coisa. Então, como que eu consigo, por meio dessa ação, mostrar que esse cara vai ganhar alguma coisa, sabe? Que Sim. isso é um resultado positivo para ele. E aí, se eu estou falando com o meu líder, com o meu, enfim, com a liderança que eu preciso falar, eu sei que esse cara é mais drivado em número, cara, É número. é número. Eu acho que é E isso. sempre é número, né, no final das contas. Porque ninguém abre empresa para, tipo, né, por vaidade ou coisa parecida. A não, Eu depende do gosto, business, né, mas, sim. enfim. Eu gosto dessa mentalidade até pra gente absorver ela, sabe? Porque eu sinto um pouco às vezes, não é de falta, mas eu vejo, e é perfil profissional, enfim, muitas pessoas focadas na ação e não no resultado. Sim, sim. Tipo assim, cara, eu não gerei nenhum lead, mas eu fiz 50 Eu fiz coisas. tudo, eu fiz tudo certo, eu fiz a receita, né? É, exato. Mas o bolo não ficou legal. Exatamente. Ou não saiu o bolo, às vezes, né? Nem Sim, teve o bolo. Então, assim, vamos talvez aproveitar esses momentos de como que eu reporto o que eu estou fazendo e como eu estou chegando no meu objetivo para uma pessoa que não me entende, exato. para a gente focar também no que é importante. Porque se aquela pessoa está olhando aquele número e aquele número é importante, eu também preciso olhar. Eu não posso olhar só para a ação. Né? Sim. Então, tomar isso como lição foi uma coisa que lá no início me ajudou. Sabe? Pô, eu preciso chegar naquele número ali, cara. Não importa como. Preciso chegar naquele número. Não, e Vai, então eu vou chegar. se colocar também na condição do cara, né, mano? Então, tipo, cara, o cara tem um objetivo. A função de quem responde para alguém é como que eu torno a vida daquela pessoa mais fácil ou melhor. Ponto. Perfeito.
Como que o cara vai falar assim, Como que eu cara, ajudo? ué, o meu analista, o meu coordenador de marketing, o meu time de marketing faz, faz o melhor que ele poderia estar fazendo com o que ele tem. E eu acho que Perfeito. é uma preocupação de todo líder, porque eu, como líder e como gerência, também eu fico nessa. Então, tipo assim, Sim. o que eu quero sempre com a minha equipe é saber que eles não estão deixando nada cair ou nada despercebido. Cara, tem esse problema, a gente está resolvendo, a gente está estudando, estamos aprendendo coisas novas, estamos testando coisa nova. Então, tipo, cara, sempre ter resposta e sempre tá rolando alguma coisa Uhum. em paralelo. E aí, aproveitando o gancho, para quem está nesse cenário, como eu já estive, como você está atualmente, também de ser um colaborador individual, tem um ponto que é o seguinte: sempre tenha em mente qual que é o seu próximo passo da sua equipe. Então, por exemplo, se pintar grana hoje, Perfeito. você vai por aonde? Você tem um plano? Para onde eu vou correr? Ou você vai ter que fazer um plano? Ou você não sabe o que fazer? Então, e também puxar isso, porque, cara, depende das instituições. Tem umas que vão te cobrar por isso. Tem outras que você vai ter que chacoalhar a árvore para cair a fruta lá. Sim. Então, você vai falar, ó, então, a gente tem essa meta, a gente está entregando isso com inbound e com outbound, a porcentagem é essa. Se a gente tivesse uma pessoa que custa X mil reais, a gente ia entregar tanto. A conta está aqui. A máquina está pronta. Aí você joga no colo do cara. Quer ou não quer? Não, não quero agora. Então tá bom. Então beleza. Então eu acho que Perfeito. tem que ter essa, porque senão você fica refém dessa máquina também. Então, de tipo, cara, é os únicos recursos que eu tenho e fica assim para sempre. E se o cara quer crescer a empresa, o marketing tem que crescer também, não tem como. Eu acho que a gente resumiu esse ponto nos dois primeiros pontos que a gente começou o papo, que foi o objetivo central, que é onde a gente destrincha os QRs. E é muito legal aquilo porque eu gosto sempre de pensar que aquele não é o objetivo do CEO ou do líder, é o objetivo da empresa. Exato, exato. E aí responde muito aquela pergunta: como que a gente mostra que marketing contribui com o objetivo da empresa? Gerando aquele número. Sim, Então é uma métrica que me faz chegar naquele objetivo. Então, pô, matamos aqui um ponto com essa talvez finalização, enfim. E aí o próximo ponto é também a perninha do Y, que é o que você está colocando agora. Se eu consigo trabalhar essas duas frentes, digital e offline, por exemplo, outbound, inbound, etc., e consigo medir, entender qual performa melhor, eu já consigo ter pelo menos uma previsibilidade do que eu vou fazer caso entre grana, por exemplo. sim, Porque se, pô, o outbound dá 20% mais resultado do que o inbound, por que eu vou focar no inbound quando entrar dinheiro? Se eu quero escalar, eu vou focar no outbound, talvez. sim, Então sim, vamos lá, vamos aumentar o que está dando resultado. Inbound a gente vai puxar uma outra frente aqui e vamos trabalhar também para aumentar isso. Então essa parte do planejamento eu acho que é legal. sim, sim. Fica um bom ponto. E, cara, e a diferença do que a gente tava falando lá do começo, né? Dos profissionais geradores de lead e os que estão entendendo o negócio que estão trabalhando. Então, entende aí o quanto pode gastar, qual que é a condição, quais são as máquinas de aquisição, o que, que o CEO está preocupado, onde o produto é bom, onde é ruim. Isso é visão de negócio, não é visão de marketing. É visão do todo. Exato, exato. É mais, eu acho que é legal também o profissional de marketing ter essa frente, pelo menos o mínimo para conseguir reportar, sabe? Sim, Eu sim. acho que o foco muito técnico, ele te deixa um pouco escuro desses Enviesado números, também, né? Enviesado pra caramba. dessa visibilidade que eu preciso transparecer para as pessoas que não estão no meu dia a dia, que não estão de forma técnica comigo. E aí, Sim, quando eu tenho pelo menos um pouco dessa frente de negócio, eu consigo entender que tudo que eu estou fazendo é por base de um QR ali, talvez enfim, um indicador que eu preciso ter para chegar naquele objetivo que vai ser benéfico para todo mundo. Enfim, sim, acho que é uma sim. visão legal. Muito bom, cara. Cobrimos todos os pontos. Para quem estiver te ouvindo e ouviu alguma coisa e tá sofrendo a mesma coisa que você ou feliz com as mesmas coisas que você está fazendo também, como que a galera te acha? Cara, LinkedIn, Gustavo Bryan, super aberto, enfim, e-mail leonardgbryan@gmail.com, LinkedIn, acho que o maior contato. Instagram tá um pouco abandonado, então nem vou falar aqui, mas bora lá. Eu acho que é isso aí, cara. E vamos bater papo. Quem tá aí nesse mesmo perfil, passando pelos mesmos desafios, quer entender mais de um pouco, enfim, de algum determinado assunto ou qualquer coisa que dê pra gente ajudar, dá um toque aí, vamos lá. Boa, boa. Então, galera, para quem está ouvindo,
o Brian deu os caminhos aqui de como encontrá-lo. Para quem vê isso no YouTube num futuro breve, eu deixo todos os links, tanto de perfil dele quanto o meu. E valeu, meu querido. É Boa. isso. Uma boa noite para Fechou. você. E se ajudou alguém, comentem aí, nos caçem, dêem um feedback que é importante. Importantíssimo. Valeu, Valeu. galera. Falou. Falou.